Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre biodiversidade e essa é a aula 6 da apostila de vocês e está na página 23. Bom, então vamos entender um pouquinho sobre biodiversidade. Então, primeiramente, o que é a biodiversidade? A biodiversidade ela é uma palavra que deriva de diversidade biológica, que nada mais é do que as formas de vidas existentes no mundo, né, tanto, por exemplo, formas vegetais quanto formas animais. Né? Então, biodiversidade é a variedade, né? A variedade de animais e de plantas existentes no mundo. Esse conceito de biodiversidade ele foi idealizado por Walter G. Rosen, né, em 1985. Ele foi um pesquisador, um biólogo, né, que enquanto estava realizando um fórum, né, de estudos lá sobre diversidade biológica na cidade de Washington, nos Estados Unidos, ele idealizou esse conceito que a gente chama de biodiversidade. Mas a biodiversidade que a gente conhece ultimamente, ela é classificada em 5 grandes reinos. Né? Então a gente tem os reinos onde vão ter os animais, os vegetais, os fungos e as bactérias. Então vamos dar uma olhadinha. Ó. A gente vai ter o reino Monera, que é o reino das bactérias, que é esse primeiro reino aqui de baixo. Ó. Então esse reino ele é composto apenas por bactérias. Né? Então são seres unicelulares, né? Seres bem simples. Depois a gente tem aqui os protistas, né? Que vai ter os protozoários e as algas unicelulares, né, que é esse outro reino amarelo aqui. Então aqui a gente vai ter as algas unicelulares e os protozoários. Né? Os protozoários aqui vão ser também seres unicelulares, geralmente eles são parasitas. Né? Então todos eles estão compostos aqui nesse reino que chama protista. Depois a gente tem o reino dos fungos, que vai ser este reino aqui do lado direito. Ó. Ele é o reino onde vai estar agrupado todos os fungos. Né? Então a gente vai ter os cogumelos, né? São várias formas de fungos na verdade. Depois a gente tem o reino Animalia, né, onde está agrupado todos os animais que a gente conhece. E o reino Plantae, que é o reino das plantas e das algas pluricelulares, né, que é este reino aqui. Então a gente tem 5 reinos, né, que vai separar toda essa biodiversidade de animais e plantas que a gente conhece. E a gente classifica esses animais, essas espécies, de acordo com as características físicas, né, de acordo com as características que eles apresentam. Então, para eles estarem presentes tudo no mesmo reino, eles têm que ter alguma característica em comum, tá? Então, a biodiversidade a gente separa ela nesses cinco grandes reinos. E agora sobre a biodiversidade brasileira. Né? A biodiversidade brasileira é uma das mais ricas do planeta. Né? O número de espécies que a gente tem aqui, de fauna, que seria né, de animais, e flora, que seria de vegetais, é muito grande. Né? Então, por exemplo, a gente tem aqui 5 mil espécies de fungos, né, que isso corresponde a 10% da diversidade mundial. A gente tem a maior diversidade de plantas angiospermas do mundo, né, que são as plantas que possuem flores e frutos. Né? A gente estima que a gente tem mais de 45 mil espécies dessas árvores. Né? Então a gente tem muitas árvores dessa espécie. Depois a gente tem aqui entre 90 e 120 mil espécies de insetos, que corresponde a 10% da biodiversidade mundial. A gente tem também a maior diversidade de peixes do mundo, né? A gente tem mais de 3.500 espécies de peixes. A gente tem cerca de 1.800 espécies de aves e também mais de 650 espécies de mamíferos. Ou seja, o Brasil ele é muito rico na biodiversidade. A gente tem muitas espécies de animais e muitas espécies de plantas, né? Justamente porque a gente é um país muito grande e nós somos divididos em várias regiões, né? E cada região vai ter alguns animais que são mais endêmicos, alguns animais que vivem em certas regiões, né? Justamente porque o Brasil é muito grande. Então, essa biodiversidade que a gente estudou que ela é dividida entre os reinos, né, que a gente divide entre os reinos de animais, plantas, fungos, bactérias e protistas, eles também são distribuídos em ecossistemas e biomas. Né? Então, toda essa biodiversidade vai estar distribuída entre ecossistemas e biomas. Mas o que é o ecossistema? De acordo com a definição, o ecossistema é o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente. Resumindo tudo isso daqui, o ecossistema é a junção dos seres vivos mais o ambiente, ou seja, os seres vivos que vivem naquele ambiente, né, os dois juntos, formam um ecossistema. Então, por exemplo, aqui na imagem a gente pode ter representação de dois ecossistemas. A gente tem aqui um ecossistema aquático, onde vai ter os peixinhos junto com a alga, né? Esse daqui é um ecossistema. E a gente tem o ecossistema terrestre, onde a gente vai ter aqui alguns animais como o cervo, né? As plantas e as aves aqui. Então são dois ecossistemas nessa imagem. Então o ecossistema nada mais é do que a junção dos seres vivos com o ambiente onde eles vivem. Mas o que é o bioma? O bioma vai ser o espaço geográfico que eles vivem, ou seja, né, o local que eles vivem.
E cada local que eles vivem, né, vai ter uma diversidade que a gente chama de bioma. Esse bioma, a gente vai diferenciar um ambiente de outro pelo macroclima, pela fitofisionomia, pelo solo, pela altitude, né, pela umidade. Então, o bioma ele vai ser dividido de acordo com as características físicas do ambiente que a gente está estudando. Então, vamos entender isso melhor. Ó, a gente tem aqui os biomas brasileiros. Então, a gente tem 6 biomas. A gente tem o primeiro bioma aqui, que é a Amazônia, o segundo bioma, que é o Cerrado, o terceiro bioma, que é a Mata Atlântica, o quarto bioma, que é a Caatinga, o quinto bioma, que é a Pampa, e o sexto bioma, que é a Pampa. Aliás, o quinto que é Pantanal e o sexto que é Pampa. Né? Então a gente tem 6 tipos de biomas diferentes aqui. Cada um deles vai ter uma característica que vai diferenciar um do outro, onde a gente vai conseguir definir o que é um bioma e o que é o outro. Por exemplo, o bioma aqui, a Amazônia, é onde a gente vai ter árvores de grande porte, é um lugar bem úmido, que tem vários rios, né? Os animais que vivem aqui vão ser animais mais adaptados a esse tipo de terreno. Já, por exemplo, aqui no 4, que é a Caatinga, já é um bioma bem mais árido, né? Aqui a gente tem pouca umidade, não tem muita água, não tem muito rio. As plantas são plantas bem secas, né? Como os cactos, por exemplo. Né? Então aqui a gente vai ter um bioma diferente. Depois, se a gente for lá para o bioma 5, que é a Pampa, a gente vai ter lá as matas de araucária, né, que são árvores muito grandes. Depois aqui, no Pantanal, a gente vai ter um ambiente mais alagado, que a gente chama, onde vai ter as aves que vão comer, por exemplo, os insetos e os peixes desses espaços alagados. Né? Então, cada bioma vai ter uma característica diferente de cada terreno. Então, recapitulando. Biodiversidade é o estudo de todos os animais e plantas, né, de todas as espécies, né, toda essa diversidade de animais e plantas que a gente chama de biodiversidade. Essa biodiversidade, ela é separada em 5 reinos. A gente vai ter o Monera, o Fungi, o Plantae, o Animal e qual que é o último que eu esqueci? Vamos voltar aqui. Lá, o Monera, que é das bactérias, Protista dos protozoários, Fungi dos fungos, Animalia dos animais e o Plantae das plantas. E toda essa biodiversidade vai estar dividida entre os ecossistemas. Então, o ecossistema é a junção dos animais com o ambiente onde eles vivem. E o bioma, no caso, vai ser a determinação do espaço onde eles vivem, né? Qual que é as diferenças dos espaços que eles vivem, tá? Então, beleza, por enquanto a gente entendeu essa parte. E quais as principais ameaças da biodiversidade? Né, as principais ameaças geralmente são coisas que são causadas pelo ser humano. Né? Por exemplo, a poluição, o uso excessivo de recursos naturais, ou seja, né, o uso excessivo de água, do ar, né, de todos os recursos naturais que a gente tem. Né? Então, o uso excessivo desses recursos naturais causa também uma degradação na biodiversidade. Tá? Depois a gente tem lá a expansão da fronteira agrícola, né? Então, ou seja, os lugares onde eles desmatam, né, cortam todas as árvores para fazer espaço para cultivar gado, por exemplo, para cultivar plantas, né, que a gente come, como soja, milho. E a gente tem a expansão urbana e a expansão industrial. Ou seja, resumindo, o humano, no caso, ele ameaça bastante a biodiversidade do mundo, né? Porque no momento quando a gente devasta toda uma floresta, igual aqui na imagem, a gente devastou toda essa floresta aqui, para fazer aqui um espaço de cultivo de gado, ou fazer um cultivo aqui de alguma planta que a gente coma, como a soja, a gente vai estar quebrando aqui a biodiversidade desse ambiente. Porque aqui vai ter aves, por exemplo, que dependem daquela espécie de árvore que vai estar aqui. Então, alguns pássaros que vão ser dependentes dessas árvores que estão aqui. Se não tem mais essas árvores, esses pássaros, consequentemente, vão morrer. Né? Então, a biodiversidade é isso. Por exemplo, aqui, a poluição que a gente causa, né, nos rios, isso daqui vai matar os peixes que vivem nesse ambiente. O uso excessivo dos recursos naturais. A gente utilizar a água desse rio também em grande quantidade não vai sobrar para os peixes e para os outros animais que vivem aqui. Então, ou seja, a gente tem que ter um consumo consciente e sustentável. Né? Sustentável significa que a gente vai usar uma quantidade, mas que a gente consegue repor isso também. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eu corto essas árvores aqui para fazer madeira, né, para utilizar para fazer móveis, eu posso automaticamente já plantar outras árvores aqui, para que daqui a alguns anos já cresça uma nova floresta. Né? Então a gente tem que ter um uso sustentável e, acima de tudo, também de reciclar as coisas em vez de jogarem fora. Né? Então a gente pode reciclar e reutilizar. Né? Utilizar garrafas, plásticos, né? Vidros. Então essas são as principais ameaças da biodiversidade. Tá? Então, nessa aula a gente viu um pouquinho o que é a biodiversidade, que a gente entendeu então que a biodiversidade são todos os animais e espécies de plantas que a gente tem no mundo. Isso é biodiversidade, né? São todas as espécies que a gente tem. Depois a gente entendeu um pouquinho que eles são divididos entre os biomas, que a gente vai ter 6 aqui no Brasil.
A gente viu que eles são divididos também em ecossistemas, em reinos, né? Então a gente viu um pouquinho sobre a biodiversidade desses animais e dessas plantas. Agora eu gostaria que vocês fizessem as atividades do exercício, que são os exercícios, né, da aula 6, que estão na página 23, e os adicionais, que é o número 18, apenas da página 25, tá? Então, muito obrigado pela aula de hoje e até a próxima aula, pessoal!